Salve turma, continuando aí o bate-papo, né, do outro vídeo, do ser humano como palco, né, aliás, o mundo como palco do ser humano. A gente pode pensar também como o Norman Wirsbach diz, através de seu diálogo com indígenas, né, que como os indígenas, como que é o contato indígena com o mundo. Então, normalmente, nas tribos, né, e o indígena, ele se vê como parte do mundo, ele se vê como parte da natureza. Por exemplo, ele dá uma diferenciação, uma diferença assim muito legal. Nossa, ele faz uma diferença que ele diz, olha, o europeu, quando ele chegava para um lugar, ele dava o nome dele para o lugar, mas o indígena não, ele se dá um nome que já é que tem a ver com o lugar. Então, às vezes um lugar já tem um nome, então o indígena coloca o nome dele, né, daquele lugar. E cada lugar tem o seu caráter, tem a sua riqueza, né, de tudo que envolve aquele lugar. E assim é o pensamento indígena, né? Eles não é separado da terra, não, ele se vê como parte da terra, né? Então, cada árvore tem uma história, cada lugar, por isso que conseguem ver, você vê que quem mora no interior consegue ver o rastro, né? Porque eles conhecem um lugar, então eles falam, ó, alguém passou por aqui. E qual é a ligação? A ligação é como que o ser humano se vê hoje, mas também assim em relação com a tecnologia, né? Então a tecnologia ela afasta mais ainda o ser humano da Terra, de ver o mundo como realmente a mãe natureza, né? Como a gente fazer parte desse mundo, a gente fazer parte das árvores, a gente fazer parte da natureza, não como um observador, né? Poxa, e outra coisa assim também que ele vai falar, né? Que a gente acha muito que a gente tem que observar a natureza, né? Olhar, não, a gente faz parte dela. Mas eu fico pensando assim, que realmente hoje nas sociedades tudo é desenhado assim, não tem natureza, né? É prédio, são ruas para moto, para carro, mas não dá espaço para natureza, não tem espaço, é muito poucas árvores que a gente vê. E o ser humano de alguma forma ele se acha que ele não faz parte disso. E por isso que tem esses sonhos, né, de a humanidade viver em outro lugar, porque ela acha que o mundo é um palco, né? Mas na verdade a gente faz parte desse mundo como natureza, a gente precisa muito, né? Você vê sem a abelha não tem. A abelha é uma riqueza, né? Porque ela faz ali ela que opera todo o sistema ali da fauna, da flora, né? Disso eu não sei muito bem, mas não sei muito bem o que ela faz assim. Mas até onde eu sei, se ela não existisse no mundo, assim, natureza não existiria. E a gente não se vê como parte disso. A gente, né, o ser humano, ele se enxerga parte da natureza, né? Então ele acha que o mundo é o palco e não que ele precisa do mundo. E você vai ver os caçadores, você vai ver os indígenas, eles são parte, né? Às vezes até nos filmes vai retratar eles vestido como se fizesse parte da natureza, porque é assim que eles se enxergam, né?
os indígenas. Então a natureza realmente é parte deles. E o que o Norman Wirsba vai dizer também na obra dele, né, Nossa Vida Sagrada, ele também vai falar sobre a forma como o filósofo influenciou muito todo esse pensamento, que é o Aristóteles, né, do pensamento grego, e como dele influenciou toda a ciência. Então tem muita coisa hoje na ciência que vem de lá, de separar tudo, né, de classificar as coisas, né, até o Charles Darwin também, né, classificando as coisas, mas não enxergando como um todo, de que, poxa, ó, isso daqui precisa disso, essa planta vai precisar daqui, e aqui vai enriquecer esse solo, não, né, classificação de cada um. E é o que o celular está fazendo hoje com a gente, sem dúvida, assim, não tem espaço, né, para a natureza no smartphone, não tem espaço. O smartphone é o que você não tem como você, ele não emite H2O para você, ele não sacia a sua sede, ele não faz com que a terra germine. Então realmente eu acho que assim, fazendo um link com esse livro, o homem, o super-homem de Nietzsche, né? Ele tá conseguindo, né? O homem, ele tá flutuando nos pés dessa terra, porque talvez ele nunca plantou os pés, né? E se a gente for ver também o cristianismo ele vai falar sobre isso. Ali em Gênesis, né? O homem foi tirado do pó da terra. Então, os indígenas hoje, acho que são, assim, poucos andam com eles, né? Mas a gente também acha, nossa, eles não têm nada para acrescentar, é um pensamento limitado, mas olha, é um pensamento assim que é essencial para a vida, né? Fundamental para a vida, porque sem árvores, sem natureza, meu amigo, minha amiga, não tem vida, não vai ter. Sem água, sem oceano. Mas a gente acha todo esse conhecimento irrelevante, né? Porque um lugar onde tem muito árvore, né? Onde é muito verde, né? A gente acha que é um lugar ultrapassado, né? A gente chama de terrinha, é a terrinha. E as cidades são as cidades grandes, né? Mas se você parar para pensar, é uma pobreza. Cidades grandes têm emissão, assim, de uma poluição, assim, enorme. Você não consegue, um barulho insuportável, assim, de moto diariamente. E muitas motos por conta dos aplicativos de entrega. Então é um emprego, mas também eles têm hora para entregar, então quanto mais rápido melhor. Isso dá acidente para eles. Então você vê quanta pobreza tem nas cidades, né? Que a gente acha que é rico, na verdade é uma pobreza, né? Se você for ver, é mais rico de problemas do que de soluções. Ao passo que hoje ainda em áreas preservadas, ao passo que ainda em áreas lugares no interior, assim, né, que não tem tanta população, até que tem pouca gente, mas que também tem uma área de natureza legal, o estilo de vida é melhor, né? A qualidade de vida. Então, amarrando tudo isso, o smartphone, é lógico que ele é um grande divisor de águas para a humanidade. Essa tecnologia nos ajuda muito, mas em contraponto é a distanciação mesmo do homem
na relação com ele mesmo. Porque nas nossas relações você vê que ela é muito mediada hoje com likes. A gente media nossas relações com likes, com visualização, com seguidor. Ao passo que, se você for ver nas comunidades indígenas, as relações se dão pelas suas conexões. Então, essa pessoa é filho dele, neto de tal pessoa, irmão daquele, e o nome dele é o nome do lugar, todo o significado do lugar, e todos fazem parte daquele lugar, as árvores, e há uma desconexão muito grande, né, do homem, do seu planeta, que é a sua casa. Mas infelizmente o ser humano deixou de ver a Terra como uma casa, e aí tá aí as consequências, né? Mais 3 graus aumentando nos próximos anos, mais 3 graus a Terra vai aumentar nos próximos anos. Em 2050 tá certo que viver nesse mundo, a temperatura assim vai ser muito difícil, a menos que mude a mentalidade da humanidade. E ao invés de achar que a Terra é um palco onde o humano brilha, tem que ver, olha, a gente tem que cuidar melhor da casa, e não é construindo mais ruas, mais empresas, mais furando ainda mais para petróleo que vai resolver as coisas. É a gente se envolver com ela. E um arquiteto chinês que também infelizmente faleceu aqui no Brasil, num acidente no avião. Ele um cinegrafista e documentarista estavam sobrevoando uma área que ele estava mapeando aqui no Brasil. Ele tinha essa ideia, né, de cidades esponjas, ou seja, é uma cidade para que receba a chuva, porque quando há alagamentos, inundações, é porque tem muito concreto, tem muita rua, então não tem para onde a água ir. E a água, a chuva, quem mora no interior, quem planta, e para o indígena, a água é uma bênção, não é uma maldição. Então você vê como que até o nosso pensamento é deturpado. Chuva na cidade é sinal de perigo. Começou a chover, meu Jesus do céu. Os indígenas, quem planta, quem mora no interior, agradece, fala, meu Deus, vai chover. Por quê? Porque vai ter alimento. E chuva foi feito para a terra, não foi feito para concreto. E esse chinês, esse arquiteto, ele brilhante, pensou nas cidades esponja. Meu Deus, você imagine, tem uma cidade onde há pontos em que quando chove a cidade, além de absorver a chuva, vai irrigar jardins, vai irrigar plantações, essa água vai ser reutilizada. Então o que ele estava dizendo é, vamos usar esse natural para fazer bem para nós. Mas isso nem não está na agenda aí dos políticos, dos poderosos do mundo. Então, pensa você aí, como é que tem sido a sua relação com a terra. Você se lembra da sua natureza? Você passou pela sua cabeça que a gente vive nesse mundo que ele proporciona pra gente conseguir viver, e sem ele não ia dar. Então, reflita sobre isso, né? E deixa aí nos comentários aí uma dúvida, às vezes uma sugestão, de maneira respeitosa, como sempre.
Até a próxima aula.